porque essa pandemia, isolamento, pessoas em casa, lamentavelmente fez aumentar a violência doméstica. Filhos até batendo em mães, esposas agredidas por companheiros. Já houve casos até de feminicídio mesmo, infelizmente, no país. Por isso que a gente vai conversar com o médico psiquiatra Luiz Henrique sobre um assunto que ele também é importante e que, infelizmente, vem acontecendo durante esse isolamento por conta da pandemia, que é a violência doméstica. Muitas mulheres não levantam a cabeça quando saem de casa para comprar uma coisa na esquina com vergonha do vizinho que ouviu o grito do marido contra ela, o grito de um filho mal criado ou de uma filha contra ela, mas ela precisa comprar alguma coisa, ela desce a rua ou sobe a rua de cabeça baixa, sem aquela coragem de olhar para frente. Imagina isso. As vítimas são obrigadas a estar mais perto dos seus agressores porque convivem com eles. E o doutor que está conosco, o médico psiquiatra Luiz Henrique, vai nos ajudar a entender isso, mas mais que isso, incentivar a denunciar isso e vencer esse medo, que acho que é o ponto principal. Médico psiquiatra Luiz Henrique, seja bem-vindo. Desculpa a gente trazer esse tema que preciso falar, né? Preciso tocar nessa ferida bem firme. Seja bem-vindo. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Na verdade, você não tem que pedir desculpa por trazer esse tema. Eu te agradeço por falar desse tema, porque realmente você está aqui representando vozes caladas, vozes emudecidas pelo medo. Adorei tua introdução, a tua entonação, porque ela representa realmente a dor de muitas pessoas, e não apenas mulheres, mas crianças, adolescentes, idosos, pessoas com transtornos mentais, com deficiências, enfim, que acabam sendo vítimas da violência doméstica. Esse contexto de confinamento não é uma questão da pandemia em si, é uma questão do confinamento. Se houvesse qualquer outra condição social que forçasse o confinamento, essas taxas aumentariam do mesmo jeito, por uma razão bem simples, Patrick. Não ser fiscalizado ou não ser observado aumenta a taxa de crimes. Isso é quase que uma regra social. Daí a razão pelas quais as pessoas acabam contratando serviços de câmeras, vigilâncias e tudo mais, porque a ausência da vigilância aumenta o comportamento criminoso, né? Então, essa questão do confinamento fez exatamente com que aquelas pessoas que já tinham antes comportamentos violentos, comportamentos abusivos, fizessem isso de maneira mais recorrente e intensa nesse período de confinamento. A vítima não consegue sair de casa. Aí você falou, a pessoa precisa subir a ladeira e ir no mercadinho, ela não podia nem sair para ir no mercadinho. Então você imagina que antes ela já vinha sofrendo, com o confinamento ela não podia mais sair de casa, ela ficou completamente entregue àquele agressor. Mais uma vez, seja a criança, seja o adolescente, a mulher, o idoso, enfim. Essas pessoas, por não terem muitas vezes a oportunidade de gritar, seja porque tem dependência financeira, dependência emocional mesmo do seu agressor, não tem para onde ir, não tem como ser acolhida, acabam se fechando no seu canto e se submetendo. Não é voluntário isso, pelo amor de Deus. Ninguém escolhe viver numa situação de violência doméstica, mas a pessoa muitas vezes acaba buscando mecanismos para se adaptar e não sofrer tanto. Mas isso é impossível, a dor é muito grande, Patrick. Agora, como encarar esse medo e, mais que isso, perder o medo e denunciar? Então, nós temos dois elementos envolvidos nessa relação. Um é o agressor e o outro é a vítima, né? A pessoa agredida. Dependendo da idade, naturalmente, se for uma criança, isso é muito mais difícil de equacionar. A criança ela não tem a capacidade, né, de muitas vezes entrar na internet, pedir um socorro, pedir uma ajuda. Ela morre de medo da represália que vem depois pelos pais, enfim, pelas pessoas com quem convive, pelos seus agressores. A pessoa adulta ela tem uma facilidade a mais. Entretanto,
mais uma vez, eu falei ainda agora a questão das dependências, né? Uma dependência financeira, uma dependência econômica ou mesmo emocional do agressor, muitas vezes faz com que a pessoa se restrinja. O que a gente costuma recomendar? Que a pessoa busque instituições de apoio à pessoa que sofre esse tipo de violência doméstica, e para isso seria interessante que a nossa rede de saúde, a nossa rede de segurança pública tivesse instituições, né, abertas, e fosse amplamente divulgados esses locais para que essas pessoas pudessem pedir amparo nessas instituições. Mas um fator que ainda favorece muito, Patrick, a falta da denúncia é a impunidade. Então, muitas vezes, por exemplo, a mulher que sofre uma violência doméstica, seja ela psicológica, seja ela uma agressão física, né, uma tentativa de homicídio, seja ela uma violência sexual, quando ela denuncia, ela não, em grande parte dos casos, acaba não tendo a sua demanda atendida ou devidamente atendida, pelo menos no pensamento de quem denuncia, e o agressor continua muitas vezes solto e tendo contato com ela, o que pode muitas vezes provocar comportamento violento rebote, né? Vamos dizer assim. Então, por outro lado, não denunciar aumenta a falta de vigilância e faz com que a pessoa continue atuando dessa forma. Então, a gente, em geral, recomenda mesmo que se faça a denúncia, seja para que uma ação policial dessa denúncia possa coagir esse agressor, seja porque ele passa a ser agora observado por mais pessoas, então fala para o vizinho, fala para o amigo, fala para uma pessoa da família, esse agressor passa a ser mais observado e ele tende a diminuir o comportamento agressivo, seja porque nessa tomada de decisão, o número de denúncias faz com que o governo, o Estado como um todo, passe a adotar políticas públicas para atender as pessoas que passam por esse tipo de violência. Pois é, em uma situação dessa, o senhor falava aqui sobre a importante fazer a denúncia, mas será que a pessoa que está lá dentro, acuada, naquela casa, naquela família, e que tem até a vontade de denunciar, mas pensa nas consequências, isso, que ela já está vivendo essas consequências, né? E é por isso que essas dicas suas são importantes de encarar o medo. Esse encarar, de fato, o medo e denunciar o agressor, com muito cuidado. E aí tem um ponto interessante, Patrick, porque a pessoa que se vê nessa situação de vítima da violência, ela tem um sofrimento muito grande. Então é importante não só fazer a denúncia, mas buscar ajuda especializada de psicólogos, psiquiatras, enfim, porque isso daí dá para ela também essa coragem de enfrentar. Se em um determinado momento o medo trava, paralisa, ela recebendo o suporte, o amparo, o apoio, ela se sente motivada e se sente amparada para efetivamente atuar contra esse agressor. O tratamento para uma mulher que sofreu violência doméstica envolve medicamentos ou depende? Pode envolver, dependendo de cada caso, né? Naturalmente. A gente avalia as questões de maneira muito particular. Tem pessoas que vão precisar tomar medicamento, outras que não vão precisar. Tem abusadores, por exemplo, que têm problema com dependência química, que têm transtornos delirantes persistentes, né, de ciúme. A pessoa acaba sendo violenta por conta do ciúme. Enfim, o agressor também pode ter transtornos psiquiátricos, como a pessoa agredida pode ter transtornos psiquiátricos. E se houver a identificação de um quadro como esse, naturalmente tratamentos biológicos serão recomendados. Mas é importante que a pessoa entenda que é possível ser amparada mesmo num contexto de grande dor e sofrimento. Não é possível permitir mais que a pessoa fique calada. As denúncias, por exemplo, Patrick, podem ser feitas pela internet, na delegacia interativa. A nossa Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado oferece o site Delegacia Interativa .am.gov.br e por meio desse site é possível fazer denúncia de violência doméstica. Essa violência doméstica, médico psiquiatra Luiz Henrique, ela atinge todas as classes sociais? Sim, é interessante também essa pergunta, Patrick, porque ela não é restrita à população carente. Vocês têm muita ideia de que quem é violento é quem é da periferia, é a população mais pobre. Não é essa uma verdade. E
também não é sempre do homem contra a mulher, apesar de que as mulheres são as maiores vítimas dessa violência. Acontece também a violência da mulher contra o homem. É mesmo? Acontece. Mete acontece. A porrada na Exatamente. De não deixar a pessoa sair de casa, de submeter o marido a sistemas de relacionamento abusivo também, né? Naturalmente, a grande maioria é o contrário, é o homem abusando, violentando a mulher, né? Mas é interessante a gente ir quebrando esses paradigmas. A gente muitas vezes cria sistemas mentais em que a gente acredita que a coisa é só de um jeito, né? E não é bem agora assim. Que era só o homem de verdade. Não. Aquele agressor, aquele intimidador, aquele que, usando até a força dele, que é desproporcional em relação à força feminina. Mas existem casais em que a mulher é a mais torada, vamos dizer assim, né? É aquela que tem uma força um pouco maior e o marido acaba sendo vítima da sua violência também, seja psicológica ou física. Mas como ressaltamos, as mulheres são as maiores vítimas no mundo inteiro, são as maiores vítimas da violência doméstica. Então não é só em classe social que a gente imagina da periferia. Não são só os pobres, não. Isso acontece também nas famílias mais abastadas. Como é que a família, médico psiquiatra Luiz Henrique, pode trabalhar esse chamado sentimento de culpa diante de uma violência à família? Não me refiro a quem está sofrendo ali. Sim. Mas você tem filhos, você tem irmãos, você tem, enfim. Como é que é possível trabalhar isso? Bom, são várias abordagens que a gente pode fazer. Eu acho que é muito interessante essa questão do envolvimento da família. As pessoas têm muito medo, por exemplo, daquela ideia de eu vou falar para alguém da família sobre isso e vai piorar a situação. A gente precisa ressaltar. Quando a pessoa se sente vigiada e observada, a tendência dela é diminuir o comportamento agressivo e violento. Então, se você está passando por algum tipo de violência, né, nesse sentido doméstico, é importante procurar, não é? Também, Patrick, sair publicando nas redes sociais, não é? Tornar isso uma coisa pública e notória. É buscar as pessoas dentro da família com quem você pode contar no apoio a essa questão. Se as pessoas envolvidas ali começam a se sentir, né, incapazes de equacionar o problema, também com dificuldades, às vezes surge, né, aquela conversa da vítima falando com a outra pessoa da família e ela vira, eu também passo a mesma coisa, eu não sabia se estava passando por isso. Então, muitas vezes, esse grupo de pessoas que estão passando por violência doméstica podem procurar serviços, em especial serviços de saúde mental, os centros de atenção psicossocial, né, policlínicas, enfim, onde uma abordagem psicológica ou psicoterapêutica pode ser promovida para amparar esse grupo, empoderar essas pessoas no sentido de tomarem coragem de enfrentar esse problema e até mesmo equacionar o problema. O fato é que você que está ouvindo a gente e porventura esteja passando por essa situação, olha, preste atenção no que disse o médico psiquiatra Luiz Henrique. Eu citei até de pessoas que têm que sair para comprar alguma coisa de cabeça baixa. Ele foi além disso. Tem pessoas que nem saem de casa. Tamanha é a situação ali que está envolvendo toda aquela família, todo aquele casamento, aquela união, enfim. Mas precisa vencer esse medo. Precisa encontrar uma maneira de denunciar o agressor. Do contrário, como disse aqui o nosso especialista, você vai continuar sofrendo. E o agressor ou a agressora precisa saber que está sendo vigiado. Aí a situação já muda, né? A situação também do idoso é uma situação interessante de ser mencionada, Patrick. Existe a delegacia do idoso, né? E em algumas situações o idoso ele é violentado financeiramente. Ele é aquele que passa a sustentar as pessoas da família com a sua pensão, com a sua aposentadoria. E as pessoas da família acabam coagindo o idoso para poder ter o dinheiro dele, poder usar como essas pessoas querem. O idoso acaba sendo privado da sua autonomia financeira, inclusive da sua autonomia social. Então, o idoso também tem que se manifestar, ele precisa denunciar, ele precisa reagir contra esse tipo de violência. A jornalista Luísa Maria me lembrou aqui, agora, quando você tocou no assunto do idoso, que a violência contra o idoso aumentou também nesse período. Aumentou. Contra o idoso, contra a criança, contra a mulher. É o que eu falei, essa situação de confinamento, ela favorece esse tipo de violência. Mais uma vez, não é por causa disso.
É uma coisa que já acontece recorrentemente e que nesse contexto de confinamento só a pólvora, vamos dizer assim, potencializou a ocorrência maior desses casos. Poxa, que situação, né? Mas eu acredito que todos esses pontos que o senhor colocou são importantes para que as famílias compreendam. Os pais dentro de casa, os companheiros que estão ouvindo a gente, que talvez até tenham achado que essas coisas todas eram normais, isso não é normal. Não é normal. Há estados, Patrick, em que existem serviços de saúde mental com especialização nesse tema. Então, por exemplo, é feita a denúncia. A mulher, a criança, enfim, ela recebe um acolhimento naquela unidade e o agressor ele é conduzido pela autoridade policial a também se submeter aos tratamentos lá. Então, se identifica que ele tem um transtorno por dependência química, por exemplo, alcoolismo, e muitas vezes por conta do alcoolismo acaba sendo violento em casa. Se ele tem um outro transtorno psiquiátrico que não está sendo tratado adequadamente, enfim, a gente consegue atender os dois, né, que na verdade são merecedores da atenção, né? Então, a gente consegue combater esse tipo de violência não só com a denúncia da pessoa, da vítima, mas principalmente com o tratamento do agressor. Porque muitas vezes eu, enquanto vítima, denuncio e consigo sair dali, mas o agressor vai ter relação com outras pessoas e acaba sendo violento em outras relações. Então é importante tratar aquele que, vamos dizer assim, é a base do problema. E em relação à criança, se liga aí nos sinais que as crianças emitem sem falar nada, hein? As crianças, quando estão sendo vítimas, inclusive sexuais, abusadas sexualmente, elas dão sinais sem abrir a boca. Preste atenção nesses sinais também. Medo de se relacionar com determinadas pessoas. Então fala, vamos para a casa do fulano, ela não quer ir, ela morre de medo de ir para a casa do fulano. Às vezes uma reação a determinado local, ou o local onde ela foi abusada ou onde ela é abusada. Então, às vezes um cômodo da casa, quando chega perto do cômodo ela entra em desespero e não quer entrar naquele cômodo, né? Quando não, faz desenhos expondo inclusive a região genitália daquele que é o seu agressor sexual, né? Choros imotivados, enfim, situações de perturbação do sono. Muitas vezes os sintomas, Patrick, eles ficam bem na casa ali da ansiedade e da depressão. E geralmente pais, mães também, acabam gritando com a criança, para com isso mesmo. Não faça isso. Tem que dar ouvido, né? Dê realmente ouvidos aí. Agora tem um grande problema aí, Patrick. A violência doméstica, de modo geral, pela característica do tipo de violência, é perpetrada por pessoas da mesma família, muitas vezes. Mais de 80% dos casos de violência sexual contra a criança também são. É o pai, o padrasto, um tio. Então, fica tão restrito naquele ambiente que muitas vezes a criança ela passa a adotar um determinado comportamento que quem está perto não desconfia que o agressor é aquele pai ou aquele padrasto, enfim, aquela pessoa mais próxima. Mas ainda é muito grande o número de violência contra a criança sendo promovida pelos familiares mais próximos. Médico psiquiatra Luiz Henrique, muito obrigado. Dava um debate isso aqui, né, Patrick? Acho que dá para a gente voltar esse um assunto, dia, exato. Né? A gente pode falar, inclusive, especificamente da violência da criança, exato. De cada um. Obrigado. Eu que agradeço, bom dia a todos. Psiquiatra Luiz Henrique, que também está nas tardes de quinta-feira. Ainda não voltei na quinta tarde, mas brevemente a gente deve voltar com o Jackson Resumo Nascimento Diário. lá no Resumo Diário. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Patrick. Bom dia.